Olá, boa noite. Está no ar o Direto da Câmara com um resumo das principais notícias do Parlamento esta semana. Mudança na forma de pagamento de precatórios depende agora do Senado. O plenário da Câmara concluiu as votações da PEC, que abre espaço orçamentário para o programa Auxílio Brasil, e aprovou outras propostas ligadas ao programa. Comissão especial vota pela manutenção de incentivos fiscais para empresas de informática e comunicação. Apresentado parecer para o novo Código de Mineração. Faltando menos de um mês para o Enem, o presidente do INEP vem à Câmara e garante a realização do exame ainda em novembro. E o presidente da Câmara participa em evento em Portugal que destaca os 25 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e defende que o próximo encontro da CPLP seja no Brasil. Agora, no Direto da Câmara. Conclusão da análise da proposta de emenda constitucional sobre os precatórios foi o destaque da semana no plenário Ulisses Guimarães. Votada e aprovada em 2 turnos, a PEC segue para o Senado e abre espaço orçamentário para o programa Auxílio Brasil. Mas outras votações também movimentaram a semana. Confira no resumo apresentado por Antônio Vital. Olá! A semana no plenário da Câmara foi marcada pela aprovação de projetos que abrem caminho para a implantação do Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. Mas isso não aconteceu sem muito debate e discussões. Primeiro, porque era preciso garantir os recursos para o pagamento de R$ 400 para 17 milhões de famílias já este ano. Segundo, que era preciso abrir um espaço muito maior no orçamento do ano que vem, e a solução encontrada pelo governo foi ajustar pela metade pagamento de precatórios judiciais em 2022. Isso foi possível com a aprovação da chamada PEC dos precatórios, que além de reduzir o pagamento de precatórios, altera o teto de gastos, aquele limite de endividamento aprovado em 2016, o que gerou muitas críticas da oposição. Precatórios são dívidas judiciais do governo que somam 89 bilhões de reais em 2022, de acordo com o Ministério da Economia. O texto estabelece um limite máximo de pagamento dessas dívidas, a partir de um cálculo que leva em conta o valor pago em 2016, que vai reduzir o total para cerca de 45 bilhões. A proposta permite que quem tem precatórios a receber possa optar por receber tudo à vista, com desconto de 40%, ou usar o crédito para quitar débitos com o governo, comprar imóveis públicos ou no pagamento de outorgas em parcerias público-privadas e concessões. Deputados da oposição criticaram o fim do Bolsa Família e apontaram alternativas à redução de pagamentos dos precatórios. Infelizmente, o governo Bolsonaro resolveu incluir nos seus projetos de destruição e acabou com o Bolsa Família. E agora quer dizer que é preciso dar um calote nos precatórios para, deputado Patrus Ananias, proteger os mais pobres. A política econômica brasileira tem que mudar, para o Brasil voltar a crescer. E se querem fonte de recurso para garantir um Bolsa Família mais forte, vamos cobrar imposto sobre grandes fortunas, sobre lucros e dividendos. Para diminuir as resistências à proposta, o relator alterou o texto e acrescentou a prioridade para o pagamento de precatórios de até R$ 66 mil, assim como os devidos a idosos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. O texto também prevê outras medidas, como o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios que fizerem uma reforma da Previdência em até 240 vezes. Com isso, depois de quase um mês de negociações, a PEC acabou aprovada em 2 turnos de votação e seguiu para o Senado. O Salão Verde está repleto de prefeitos e prefeitas apoiando a aprovação dessa PEC. Essa PEC será muito importante para os municípios brasileiros, porque ela reparcela os débitos da Previdência Social, trazendo um alívio financeiro nesse momento de tanta dificuldade. Então essa é a PEC que beneficia 17 milhões de famílias, 5 mil municípios e garante um futuro melhor para o Brasil. Outra alteração feita na PEC dos precatórios para diminuir as resistências foi a prioridade dada para o pagamento das dívidas do governo federal com os municípios relativas ao Fundef, antigo nome do Fundeb, o fundo destinado ao pagamento de salários de professores e funcionamento das escolas. Essa dívida foi provocada pelo total das transferências obrigatórias para a educação que o governo federal deixou de repassar aos municípios.
A PEC estabelece que ela será paga em 3 vezes, 40% no ano que vem e o restante nos 2 anos seguintes. E aí entrou outro projeto que também acabou aprovado pelo plenário como parte do acordo para a aprovação da PEC dos precatórios, o que garante que pelo menos 60% dos valores desses precatórios do Fundef serão destinados aos professores do ensino básico e fundamental. O Fundef existiu de 1996 a 2006, quando foi substituído pelo Fundeb. Na época, 60% dos recursos do Fundef eram destinados aos salários dos professores. No ano passado, esse percentual destinado aos salários foi aumentado para 70%. O projeto aprovado destina esses mesmos percentuais aos professores, o que tinha sido vetado pelo TCU. Apesar de fazer parte de um acordo para a aprovação da PEC dos precatórios, isso também gerou polêmica. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a União fez repasses incorretos aos municípios do valor do Fundef. Depois foi reconhecido na Justiça que a União fez esse cálculo errado e foram emitidos os precatórios. Porque o que a regra do Fundef dizia era que 60% do valor do repasse do Fundef deveria ir para a folha de pagamento. Já foi pago muito acima dos 60%, no caso da grande maioria dos municípios. Os precatórios não incluem o pagamento de professores. Fica a critério dos estados, o TCU já se pronunciou sobre isso. Alguns estados que já receberam o dinheiro do precatório, do Fundef, não destinou recurso para a remuneração dos professores. O que nós estamos votando aqui hoje é uma garantia que desse dinheiro dos precatórios, o percentual vinculado aos professores possa ser pago. Esse projeto, assim como a PEC dos precatórios, ainda precisa ser aprovado pelo Senado para virar lei. E essas não foram as únicas propostas ligadas ao Auxílio Brasil aprovadas essa semana. Deputados e senadores aprovaram em sessão do Congresso autorização para que quase 10 bilhões de reais do extinto Bolsa Família possam ir para o novo auxílio já esse ano. Esse valor foi um dos créditos aprovados pelo Congresso, que somaram 18 bilhões de reais para várias destinações, inclusive para o pagamento de bolsas de estudo. Esse pacote permitiu a implantação imediata do Auxílio Brasil. Um momento de tanta angústia, de tanta dor, de tantas famílias sofridas por essa pandemia que retirou do nosso convívio mais de 600 mil brasileiros e brasileiras, tanta gente desempregada, desiludida, desencantada, desamparada, tanta gente pelas ruas, morando debaixo de pontes, viadutos, à sombra das árvores, tantos pedintes nas esquinas, nos sinais, nas filas dos ônibus, tanto desespero em mães perdendo filhos e filhas para o tráfico de droga, para a violência. E agora nos chega uma oportunidade. O plenário da Câmara também concluiu a aprovação da medida provisória que estimula os bancos a concederem empréstimos para microempreendedores individuais, produtores rurais e micro e pequenas empresas enquadrados no Simples, com faturamento de até 4,8 milhões de reais. A MP reedita programa de estímulo ao crédito em que os bancos concedem os empréstimos sem nenhuma garantia do governo e, em troca, pagam menos tributos. De acordo com o governo, esse programa tem potencial para gerar créditos de até 48 bilhões de reais para as empresas. A Câmara também aprovou mudanças feitas pelo Senado em um projeto que aumenta o número de magistrados de 5 tribunais regionais federais a partir da transformação de cargos vagos de juiz substituto. Por fim, deputados e deputadas aprovaram uma medida provisória que permite a recontratação dos médicos dispensados do programa Mais Médicos, bem como a prorrogação dos contratos que estão por vencer. A medida está prevista na MP que prorroga, enquanto durar a pandemia, a vigência das regras excepcionais para a compra de vacinas, medicamentos e insumos para o combate à Covid-19. Entre essas regras especiais estão, por exemplo, a que dispensa licitações. A recontratação dos médicos dispensados do Mais Médico e a prorrogação dos atuais contratos não estavam no texto original da medida provisória e foram acrescentados pela relatora, a deputada Carmen Zanotto, a partir de uma emenda do PT, com a concordância do governo. Famílias, cidades, parcela importante da população indígena, na periferia das grandes cidades, nos pequenos municípios, deixaram de contar com um médico para chamar de seu. E a emenda incorporada pela relatora, ela permite não apenas, por mais um ano, renovar os contratos que irão vencer nos próximos meses, como também retroagir e recontratar os profissionais
que tiveram o seu contrato encerrado e não renovado. Esse foi um resumo do que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais, eu espero vocês. A comissão especial que discute a proposta de emenda à Constituição que mantém incentivos fiscais na área de informática e comunicação aprovou esta semana, por unanimidade, o relatório do deputado Vitor Lippe. A proposta segue agora para análise do plenário da Câmara. A comissão especial que discute a proposta de emenda à Constituição que trata de incentivos fiscais na área de informática aprovou por unanimidade o relatório do deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo. A proposta mantém incentivos e benefícios tributários para empresas de tecnologia da informação e de comunicação concedidas pela Lei de Informática de 1991. Durante a pandemia, a chamada PEC emergencial previa a redução gradual desses incentivos, exceto para alguns setores e regiões, como a Zona Franca de Manaus. O corte, nessa política não seria nem racional nem eficaz. Tanto seria inconsequente que, como bem informado pelos autores em sua justificação, se acabou por fazer uma discriminação injustificada na emenda constitucional número 109 de 2021. Pode-se dizer, inclusive, inconstitucional do ponto de vista da isonomia, pois favorece as empresas da zona, favoreceria as empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, em detrimento das que estão instaladas no restante do país. Com tal medida, provavelmente, nós teríamos a realocação dessas empresas para a Zona Franca de Manaus, o que não é nem racional nem econômico. Ou se teria o encerramento delas por conta dos custos tributários elevados. A proposta segue agora para análise do plenário da Câmara. Como existe acordo entre os partidos, a manutenção dos benefícios fiscais para a área de informática pode ser aprovada ainda este ano pela Câmara. O país vem se desindustrializando. Esse é o cenário que a gente tem. São milhares de empresas, fábricas fechando, são aptidões que vão sendo perdidas, É uma situação muito difícil, ao mesmo tempo em que a gente aumenta o nível educacional da nossa juventude, são mais jovens nas faculdades, nas universidades, nas escolas técnicas, nos institutos federais. A gente investe fortemente na educação, e o Brasil tem avançado nesse ponto, e a gente está perdendo exatamente os melhores empregos, que são os empregos na indústria. E a indústria da informática, com certeza, é um ponto-chave na indústria como um todo. Essa é uma pauta que une Manaus a São Paulo, porque entendemos que nós podemos ter uma convivência harmônica e ser bom para o país. O que nós não podemos é exportar inteligência, é exportar trabalho. Nós precisamos garantir e melhorar a economia. E a tecnologia ela é importante para o Brasil, como é importante para a Amazônia, como é importante para a gente vencer essas desigualdades sociais, como é importante para que a gente possa avançar em setores estratégicos, seja na ciência e tecnologia propriamente dita, seja na área da saúde e na educação. Também esta semana, a relatora do novo Código de Mineração apresentou seu parecer elaborado a partir de um grupo de trabalho sobre o tema. Foi aberto o prazo de 15 dias para deputados e sociedade civil apresentarem sugestões. Simplificação, modernização. Estas foram as duas palavras mais usadas pela relatora do novo Código de Mineração ao apresentar seu parecer, feito a partir de um grupo de trabalho sobre o tema. O Código modifica o Decreto-Lei 227 de 1967, com mais de 90 artigos, e parte de uma lei de 1978. A intenção da deputada Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, foi facilitar a mineração no Brasil, reduzindo o que ela considerou entraves. Deputados e a sociedade civil têm agora 15 dias para apresentar sugestões ao texto, que a relatora pretende que seja votado ainda neste ano pelo plenário. Alguns dos principais pontos do relatório são: permite a dispensa de licenciamento ambiental para pesquisa mineral, desde que a tecnologia empregada não provoque impactos ambientais significativos.
Admite a prorrogação sucessiva do prazo da autorização para pesquisa quando houver impedimento de acesso à área que será pesquisada. Mantém o direito de propriedade, que é considerado cláusula pétrea da Constituição. Em casos de desoneração de uma área onde houve pesquisa mineral não frutífera, é permitido o leilão eletrônico da área em modo aberto. Deixa claras as responsabilidades civil, penal e administrativa do minerador pelos impactos causados pelos rejeitos da atividade. O exercício da atividade de mineração inclui a responsabilidade do minerador pela recuperação ambiental das áreas impactadas. E aqui a gente está querendo deixar de forma expressa, para a gente demonstrar que nós não estamos aqui suprimindo e nem diminuindo as responsabilidades ambientais dos nossos mineradores. Nós entendemos que é muito importante essa alteração que foi feita aqui, e uma demonstração que nós tivemos de nós não alterarmos em momento algum a questão do direito de propriedade, de prioridade, perdão, que nós entendemos que é também uma cláusula pétrea e que a gente preservou em toda essa discussão de alteração dentro do Código. Então, nós deixamos bem expresso aqui, através desse comentário, mostrando para vocês que o direito de propriedade é considerado como uma cláusula pétrea e nós não tivemos nenhuma modificação nesse sentido, dando, então, segurança jurídica para o setor. Um dos temas da segunda metade do parecer da relatora são as unidades de conservação e as áreas de preservação ambiental. O bloqueio de áreas atualmente não está regulamentado pelo Código de Mineração e se baseia em parecer jurídico, gerando assim diversos conflitos entre mineradores e a própria agência. Portanto, é fundamental regulamentar as possibilidades de bloqueio de áreas. Buscou-se garantir ainda que as atividades de mineração sejam impedidas apenas em caso de superação de interesse de obra pleiteada, impossibilidade completa de coexistência das atividades, priorizando sempre que possível a realização de ambas. O relatório também permite que o garimpeiro se torne microempreendedor individual, MEI, o que possibilita que ele próprio venda o que extrair. O licenciamento de área para extração mineral aumenta para 100 hectares. Atualmente, esta área máxima é de 50 hectares. O exercício da atividade mineral continua dependendo de prévio licenciamento do órgão ambiental, mas a pena de prisão para extração sem permissão, inclusive ambiental, aumenta. Passa a ser de 6 meses a 5 anos. Atualmente é de 3 meses a 3 anos. A alteração do artigo 21 endurece as penas por realização de trabalhos de mineração não autorizados, incluindo por órgão ambiental competente. O presidente do INEP, instituto responsável pela prova do Enem, veio à Câmara explicar aos deputados da Comissão de Educação se há condições para a realização do teste de acesso ao ensino universitário ainda este ano. Uma série de demissões de servidores causou apreensão entre os estudantes quanto à possibilidade efetiva de a prova ser aplicada. Na audiência foi garantido que o Enem está mantido. Depois do pedido de exoneração coletivo de 37 servidores no INEP, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Danilo Dupas, veio dar explicações aos deputados da Comissão de Educação da Câmara. Faltam menos de 15 dias para o Enem e os funcionários que pediram demissão estão ligados à organização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Demonstrando a gravidade e a preocupação, foi feito um contato do colegiado com o presidente Danilo Dupas, que se dispôs de vir tratar pessoalmente da situação e de maneira muito mais rápida, em virtude do calendário, que nós temos do Enem. Logo no início da audiência pública, Danilo Dupas disse que a saída dos profissionais não vai atrapalhar a realização das provas do Enem, marcadas para os próximos dias 21 e 28 de novembro, com 3 milhões de estudantes inscritos. Mesmo diante dos desafios e sabendo a magnitude dos exames, reforço que as aplicações estão garantidas. Repito, reforço que as aplicações estão garantidas, pois as fases preparatórias foram concluídas, restando a distribuição das provas para a sua aplicação. Uma das denúncias contra o presidente do INEP é de assédio moral. O deputado Ivan Valente leu na audiência pública um documento que recebeu de um dos funcionários que pediram afastamento do INEP. O medo é a tônica.
trabalhadores e chefias estão adoecendo mentalmente em virtude da sobrecarga de trabalho e do clima desfavorável. A realização segura das atividades altamente complexas do INEP. Com relação à denúncia de assédio moral, eu reforço que não compactuamos com nenhuma medida dessa, nenhum ato desse. É uma questão interna que, infelizmente, tomou uma amplitude rápida, externa, e que acredito que com o diálogo, com a governança e transparência, nós vamos chegar num consenso. O deputado Tiago Mitrô perguntou ao presidente do INEP se ele sabia o motivo que levou os 37 servidores do Instituto a pedir demissão dos cargos. Qual é a razão objetiva, na opinião da presidência do INEP, para o fato de 37 servidores de cargos comissionados terem se disponibilizado seus cargos por não confiar na figura do presidente do INEP? Eu tive algumas informações, mas gostaria de aprofundar melhor essa questão interna para buscar uma solução de uma forma efetiva, sem causar um impacto negativo para a sociedade. O que importa, não é para mim, não é se o foco de quantos saíram, se era comissionado, se não era comissionado, é que o Enem ocorra e que volte a ter índices positivos para a nossa educação pública. O Enem é o principal mecanismo de acesso à educação superior no país e o maior exame realizado no Brasil. A presidente da União Brasileira dos Estudantes, Rosana Barroso, fez um apelo ao presidente do INEP. A nossa hashtag, a nossa campanha nesse momento é Defenda o Enem, porque nós queremos ingressar no ensino superior e nós queremos muito que os nossos sonhos possam ser cumpridos nesse momento. Escute os estudantes. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, participou em Portugal das homenagens pelos 25 anos da fundação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O evento foi organizado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados do Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, participou do seminário em comemoração aos 25 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Jornada Agostinho da Silva. O presidente destacou a importância da língua portuguesa, que reúne os países lusófonos e mais de 300 milhões de pessoas que falam o idioma. Lira ressaltou a importância do homenageado Agostinho da Silva e lembrou da atuação do ex-embaixador do Brasil em Portugal, José Aparecido de Oliveira, na consolidação da CPLP. Uma justa homenagem a Agostinho da Silva, filósofo e célebre propagador da lusofonia. Ele sonhou a comunidade lusófona como uma utopia. Para Agostinho da Silva, todos os povos de língua portuguesa deveriam ser fiéis a si mesmos, nunca se perdendo de si mesmos, por mais que se abrissem ao mundo. Justo e oportuno é também celebrar, nesta ocasião, a figura do embaixador José Aparecido de Oliveira, artífice central da nossa CPLP. Coube a ele a missão de embarcar em precárias aeronaves para, de continente em continente, mobilizar apoio e a vontade política que transformaria o sonho de uma comunidade lusófona em realidade. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi criada em 1996 para aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os países membros. Arthur Lira elencou as principais ações desenvolvidas em conjunto pelos países da comunidade nesses 25 anos. Passados esses 25 anos, a CPLP é orgulho para todos nós que fazemos parte de todos os países que a compõem. Não são poucas as conquistas desta jovem instituição multilateral. Seus esforços diplomáticos foram cruciais para encaminhar soluções para situações complexas, como no processo de independência do Timor-Leste em 1999. No âmbito da cultura, a CPLP aprovou o Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa, que se tornou um valioso instrumento de harmonização e aproximação para nossos povos. Mais recentemente, a CPLP aprovou o Acordo de Mobilidade entre os países de língua portuguesa, objetivo que é uma ambição e um desafio para a nossa comunidade.
O presidente da Câmara agradeceu a participação de deputados e senadores brasileiros no seminário pelos 25 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Entre eles, a secretária de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados, Soraya Santos, e o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Aécio Neves. Lira deixou o convite para que o seminário da CPLP do ano que vem seja realizado no Brasil. A todos os países membros da CPLP, para que o Congresso Nacional Brasileiro possa, desde já, fazer a proposta de sediar para o ano que vem um novo seminário, que há de se criar um hábito nestes países de comunidade, para que os parlamentos também atuem de maneira efetiva, não só os países, para que possam se interligar, para que possam se comunicar, se organizar, para que os países membros da CPLP tenham países como Portugal, deputado Nuno, como o Brasil e todos os outros, à frente de uma união duradoura e propositiva para todos os países componentes da CPLP. Lira também anunciou o apoio à criação de uma comissão mista do Congresso Nacional para tratar dos temas e propostas relativos à CPLP, entidade que busca reunir e viabilizar interesses comuns dos países do bloco na economia e na cultura. Essa edição fica por aqui. Nesta segunda-feira, devido ao feriado da Proclamação da República, não teremos o Direto da Câmara. Nós voltamos na sexta-feira seguinte com um resumo do que foi votado e discutido ao longo da semana. Para rever esta edição, basta acessar o site que está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo final de semana a todos. Fique agora com as imagens que marcaram a semana pela lente dos nossos fotógrafos. Até mais!